Olá, a aula de hoje é Climas do Brasil, características gerais sobre o climas do Brasil e, mais precisamente, a questão da latitude, o quanto a latitude interfere nas relações climáticas. Por exemplo, percebam que nesta figura eu tenho o Sol, essas setas representam os raios do Sol e a maneira que ele atinge o planeta Terra. Entre Trópico de Câncer, que é este aqui, e o Trópico de Capricórnio, percebe-se que o Sol atinge esse planeta quase que perpendicularmente. Então, quanto mais próximo a 0 graus, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, mais incidência solar eu tenho, mais incidência de raio solar vai chegar neste planeta, mais precisamente na linha do Equador. Conforme eu vou me afastando da linha do Equador, eu estou aumentando a minha latitude. Por exemplo, acima da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer, depois o Círculo Polar Ártico e o extremo norte do planeta. Abaixo da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, eu tenho o Círculo Polar Antártico e o extremo sul do planeta. Entre Câncer e Capricórnio, eu chamo essa área de intertropical. Esta área intertropical é a que recebe maior incidência do Sol. Por isso, quem está nesta região intertropical, nós falamos que tem clima quente, clima tropical, por conta da incidência do Sol. As partes mais extremas do planeta quase não recebem luz solar, por isso que são congelados. Então eu tenho os polos congelados. Entre Círculo Polar Ártico e Câncer eu tenho clima tropical, temperado. Entre Antártico e o Capricórnio eu tenho clima temperado. Então aqui seria temperado norte, Capricórnio até Antártico, Círculo Polar Antártico, eu tenho temperado sul. E entre Câncer e Capricórnio, eu tenho o intertropical, no caso tropical. Esta região aqui, esse desenho, é uma representação do continente americano e, mais precisamente, onde eu estou passando o cursor, América do Sul, e dentro da América do Sul, Brasil. Se nesta área é o Brasil, uma característica já é entender que o Brasil é atravessado por duas linhas imaginárias. Na parte norte, a linha do Equador, e na parte sul, o Trópico de Capricórnio. Então, há uma interferência climática em função da própria latitude onde o Brasil está inserido. Significa dizer que há, sim, mudanças climáticas, mesmo sabendo que o Brasil é clima tropical. Então, esse tropical, ele vai ter diferenciação em cada uma das suas características mediante a sua latitude. Tudo bem? E para a gente entender isso mais clara, de uma forma mais clara, é trazer a divisão geográfica, as 5 regiões, e trabalhar cada uma delas relacionando-as em seus climas predominantes. Por exemplo, aqui temos a região norte. Essa é a linha do Equador. Percebemos que a linha do Equador atravessa o extremo norte da região norte. Significa dizer que aqui eu tenho uma incidência de Sol muito grande. Lembra, próximo a 0 graus significa que eu estou com baixa latitude, então eu tenho uma grande incidência do Sol aqui nessa região norte. Essa região norte é cortada por uma das maiores bacias, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água, em extensão. Então toda essa área aqui, ela está sofrendo uma incidência de Sol muito forte. O que vai acontecer? O ciclo das águas. O Sol vai evaporar esta água, ela vai condensar em nuvens e ela vai precipitar em chuvas. Por isso que o clima dessa região norte ele tem a seguinte característica: as médias térmicas e médias pluviométricas são elevadas. Médias térmicas elevadas, ou seja, a temperatura elevada. Por quê? Porque eu estou numa região de baixa latitude, numa região próxima à linha do Equador, numa região de maior incidência de Sol. Então, por isso que é quente.
Lembra que eu falei que o Sol vai incidir sobre essa grande bacia hidrográfica, ele vai evaporar, vai condensar e vai precipitar em nuvens. Então eu tenho médias pluviométricas elevadas, ou seja, pluvial vem de chuva, então muito quente e muito úmido. Então chove muito e é muito quente nesta região. Como é atravessada pela linha do Equador, fica fácil você entender, identificar exatamente em termos de espaço geográfico, em qual região está o clima equatorial. Lembrar que a linha do Equador atravessa a região norte, né? Então, se equatorial vem de Equador, eu sei que a linha do Equador atravessa a região norte, fica mais fácil eu lembrar que o clima equatorial está na região norte e a característica principal é médias térmicas e pluviométricas elevadas, ou seja, é muito quente e é muito úmido. Quente em virtude da baixa latitude, da proximidade com a linha do Equador e o quanto ele está recebendo uma incidência do Sol. E úmido em virtude desse processo de evaporação, vai evaporar água, vai condensar e vai precipitar em chuvas, então médias térmicas e pluviométricas elevadas, ok? Vamos para a segunda região. Temos aqui a região nordeste do Brasil. Essa região nordeste, percebam que ela foi subdividida na realidade, em 4 outras regiões. Visualmente, nós já percebemos que a região chamada de sertão é a maior das 4. E o clima dela é o clima semiárido. Qual é a característica do clima semiárido lá do sertão nordestino? Escassez e irregularidade de chuvas durante o ano. Escassez, falta, ausência. Então, o sertão, quando chove, é extremamente irregular. Quando chove, porque a característica principal é a falta de chuva mesmo, é a escassez. Por isso que nós chamamos de clima semiárido, porque vez ou outra chove, mas há ainda o predomínio da escassez pluvial. Temos aqui agora, tomado como número 4, seria o litoral, seria a zona da mata nordestina. O clima da zona da mata é o clima tropical litorâneo, que é o tropical úmido. Por quê? Nascem no oceano massas de ar que vêm em direção ao continente. Toda massa de ar que nasce no oceano, no caso aqui, são, por exemplo, a massa tropical atlântica, a equatorial atlântica. Então, elas nascem no Oceano Atlântico e elas vêm em direção ao continente. Chega primeiro aonde? Na parte litorânea, na costa brasileira. Se ela chega na costa brasileira, automaticamente essa umidade vai ganhar concentração nesta região. Antes dela se diluir para o resto do continente, ela acaba chegando primeiro e ficando primeiro na parte que ela encontra primeiramente, que é o litoral, justificando exatamente por que o tropical litorâneo é úmido. Porque a umidade trazida no oceano através de massas de ar chega primeiro no litoral. Então vimos o sertão nordestino, com clima semiárido, escassez e irregularidade de chuvas, e vimos o tropical litorâneo, que é o tropical úmido. O número 3, que é o agreste, é a transição entre o semiárido do sertão e o úmido do litoral da zona da mata. Esta região, denominada agreste, tem exatamente esse clima que transita entre o seco e o úmido, o semiárido do sertão e o úmido da zona da mata ou do litoral. Finalmente, nós chegamos na meio norte. Isso aqui seria o oeste do Maranhão. Essa região do oeste do Maranhão, ela está muito próxima à região norte do Brasil. Vamos voltar lá para a região norte, ó, tá vendo? Aqui seria o Pará e aqui seria o Maranhão, que já seria a região nordeste do Brasil. Olha a proximidade entre Pará e Maranhão. Por conta dessa proximidade, ó, essa parte, ela tem todas as características encontradas na região norte, que faz fronteira aqui, ó, na parte oeste, é a região norte que está fazendo fronteira nesta área aqui. Então, automaticamente, todas as características climáticas que eu reconheço no norte do Brasil
eu acredito para o oeste do Maranhão. Logo, o oeste do Maranhão tem clima equatorial, e nós vimos que clima equatorial, as médias térmicas e pluviométricas são elevadas. Então, esses seriam os climas do Nordeste brasileiro. O predominante, semiárido do sertão, escassez e irregularidade de chuvas. O litoral nordestino, tropical litorâneo, que é o tropical úmido, que é bem característico de todo o litoral brasileiro, tropical úmido. Entre o semiárido e o úmido do litoral, eu tenho o clima de transição, o clima de mudança entre os dois, que é a região do Agreste. E, finalmente, a parte mais ao norte, mais próxima à região norte, que é o oeste do Maranhão, tem as mesmas características da região norte com relação ao clima, médias térmicas e pluviométricas elevadas. Bom, agora estamos vendo aqui um desenho temático representando o Sudeste brasileiro. Tá vendo? Isso aqui seria Minas Gerais, porque é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais formam, então, esses 4 estados, a região Sudeste. Entendam que essa parte mais ao norte de Minas Gerais está próximo, faz fronteira com a Bahia, e Bahia é Nordeste. Então, por isso que tem uma área aqui com o mesmo clima do sertão, que é o semiárido. Então, há sim clima semiárido na região Sudeste. Aonde exatamente? Na parte norte de Minas Gerais. As características, relembrando, escassez e irregularidade de chuvas durante o ano. Então, tem clima semiárido no Sudeste com essa característica, bem característica do clima do sertão nordestino, que é o semiárido, escassez e irregularidade de chuvas durante o ano. Chegamos no litoral, tá vendo? É uma continuidade do que nós vimos lá no Nordeste com relação à zona da mata. O litoral do Sudeste vai ter as características do que nós definimos para o litoral do Nordeste. Tropical litorâneo seria o tropical úmido. Lembra, as massas de ar que nascem no oceano e trazem toda a umidade, vêm em direção ao continente, chegam primeiramente na costa litorânea, então automaticamente é um clima mais úmido. Essa maior parte é o que predomina em termos de Brasil. Lembra, o Brasil tem um clima tropical, é o que predomina. Clima tropical é só você entender, a principal característica é lembrar que ele possui apenas 2 estações do ano: chuvas no verão e estiagem no inverno. Então chove muito no verão e é mais seco no inverno. As médias pluviométricas são mais exageradas no verão e menos no inverno. Há uma escassez no inverno, então o inverno é mais seco. Isso é para clima tropical. Ele só reconhece 2 estações: chuvas de verão e estiagem no inverno. E a outra característica aqui, é do clima de áreas elevadas do Sudeste. Essas áreas elevadas do Sudeste, ela tem grandes altitudes. Significa dizer que eu tenho, então, um clima tropical de altitude. Maior a altitude, menor temperatura. Então, por exemplo, você sai de 0 metros, nível do mar, planície litorânea, aí você vai para São Paulo. São Paulo você subiu uma serra, Serra do Mar, chegou no Planalto Paulista. Tá vendo? Houve uma mudança de altitude, então há uma queda de temperatura. De São Paulo, você sobe mais uma serra, Serra da Mantiqueira, e chega, por exemplo, em Campos do Jordão. Tá vendo? Campos do Jordão está numa altitude muito mais superior a São Paulo e muito mais ainda do relação à planície litorânea. Então, maior altitude, menor temperatura. Esse é o clima tropical de altitude relacionado no Sudeste às áreas de altitude, seriam as cidades serranas. Percebo que tem uma mancha verdinha aqui, ainda no estado de São Paulo, que está abaixo do Trópico de Capricórnio. É a parte mais fria, ou seja, seria a região de clima subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Guardem, porque isso a gente vai ver quando estudar a região
sul do Brasil, mas é a região subtropical, a região mais fria do Brasil. Aqui nós temos a região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás. Percebam que o norte do Mato Grosso ele tem características semelhantes à região norte. Então o clima é equatorial, porque aqui, ó, no norte do Mato Grosso, eu vou ter nesta área aqui vai ser Amazonas e nessa outra área aqui vai ser o Pará. Então a proximidade, tá vendo, ó, como se fosse um quebra-cabeça. Eu estou encaixando aqui o centro-oeste. Olha as proximidades. O centro-oeste está encaixado aqui. Então, olha lá, centro-oeste. Pela proximidade, o norte do Mato Grosso vai ser clima equatorial, médias térmicas e pluviométricas elevadas. O restante da região, ou seja, o sul do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, vai ter a característica natural predominante do Brasil, que é o tropical, que a gente chama de tropical típico ou tropical continental. Tira a parte do litoral, tudo que tiver adentrando o continente, nós chamamos de continental. Então, seria chamado de tropical típico ou tropical continental. Característica é o mesmo. Qualquer característica falar de clima tropical é lembrar dessa característica principal, que é identificar apenas duas estações, chuvas de verão e estiagem de inverno, ou chuvas no verão e estiagem no inverno. Depois, vimos então, para finalizar, vamos voltar lá para chegar no sul do Brasil. Tá vendo, ó? Aqui é onde eu estou com o cursor, seria aquela manchinha, aquela manchinha verde que a gente viu no estado de São Paulo lá, tá vendo, ó? Ou seja, começa a parte abaixo do Trópico de Capricórnio, seria a região do Brasil de médias latitudes, ou seja, a região do Brasil onde eu me afastei da linha do Equador. Eu estou aqui na realidade, ó. Olha o quanto eu me afastei da região norte, o quanto eu me afastei de zero graus. E a gente já viu que quanto mais eu me afasto de 0 graus, eu aumento a latitude, diminui a temperatura. Então, vou voltar lá. Cadê? Região sul, então, olha, tá vendo? Aqui seria aquela parte verde de São Paulo. Eu estou predominantemente, grande parte da região sul está abaixo do Trópico de Capricórnio, então é clima subtropical. Mas eu tenho clima tropical também na região sul, que é a parte que está acima do Trópico de Capricórnio, seria o norte do Paraná. Tá vendo? É tropical e mais precisamente tropical de altitude, que nós vimos já. Maior altitude, menor temperatura. E o clima, o restante da região está abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, para o Brasil nós chamamos de subtropical. O mundo reconhece como temperado sul. Então é o clima mais frio do nosso país, em virtude de médias latitudes. Eu falo médias porque não dá para dizer grandes latitudes, que as maiores latitudes estão no extremo sul, neste caso aqui no extremo sul. Lembra, vai de 0 graus a 90 graus. Vai de 0 graus, eu aumento a latitude e vou de 0 a 90 ao sul, 0 graus a 90 ao norte. Então, maiores altitudes, eu estou falando de 90 graus. Estou falando dos extremos. Nós estamos aqui abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, nós estamos em média latitude. Mas isso já garante para a região sul, pelo afastamento da linha do Equador, por estar em médias latitudes, uma queda de temperatura. Então a região sul é a região mais fria do Brasil, com possibilidade, inclusive, de precipitação de neve, principalmente em Santa Catarina, nas áreas de grandes elevações. Outra coisa que é característica de um clima subtropical, a amplitude térmica. Ela tem maior amplitude térmica de qualquer área que esteja entre Câncer e Capricórnio, ou seja, se você tiver intertropical, você tem diminui a amplitude térmica. Quando você está em média latitude, que é o caso da região sul do Brasil, tá vendo? Ó? Ou em grandes latitudes, a amplitude térmica é elevada também. É como se você pensasse assim, ó, região sul, verões de 36 graus, invernos
de negativos, então -5, -7, já aconteceu. Isso é constante. Significa que grandes amplitudes térmicas. Amplitude é a diferença entre a máxima e a mínima. Então, é bem característico da região sul, é bem característico em termos de Brasil, de clima subtropical, ou em termos de mundo, como eles chamam, de temperado sul. Então, retomando, para a gente ver como é que ficou todas as nossas conversas, a importância da latitude em termos climáticos. Se eu estou a 0 graus, eu recebo maior incidência de raios do Sol. Então, quase que perpendicularmente, está vendo? Quase que em linha reta na linha do Equador chegam esses raios. Isso garante para as regiões de baixa latitude, ou seja, próximo a zero, um aumento de temperatura. Conforme eu vou aumentando a minha latitude, eu vou diminuindo a temperatura. Então, tá vendo? Eu estou a 0, vou até 90 graus de latitude. Vou a 0, de 0 eu vou até 90 graus de latitude sul, latitude norte. Os polos são congelados exatamente por isso, porque grandes latitudes refere-se a menor incidência de sol. Então, como não recebe muita luz solar, os polos do planeta acabam sendo congelados, diferentemente das áreas intertropicais, entre Câncer e Capricórnio, que recebe grande incidência, e quanto mais próximo à linha do Equador, maior vai ser essa incidência. Então, nós dizemos o seguinte: quando eu estou com baixa latitude, eu tenho grandes temperaturas. Quando eu aumento a minha latitude, eu estou me afastando da área onde tem incidência do Sol, então, claro que a temperatura vai diminuir. Aqui no desenho do planeta, é uma representação do continente americano, e eu coloquei aqui na América do Sul, o Brasil. Então, nós dizemos o seguinte, que o Brasil ele é clima tropical porque ele está entre trópico de Câncer e Capricórnio, e estar entre os trópicos já te garante ser tropical, porque ser tropical é estar entre os trópicos, e grande parte das terras do Brasil vai estar entre Câncer e Capricórnio, e em virtude da incidência de Sol que acontece nessa região, nós vamos ter um clima muito quente, que no caso aqui seria o tropical, diferentemente do subtropical, que é onde eu estou passando o cursor, que seria a região sul. Para entender melhor, a gente discutiu cada uma das regiões do Brasil e seus respectivos climas. Chegamos na região norte, nós vemos que ele é atravessado pela linha do Equador. Fiz questão de deixar a linha do Equador aqui para entender o quanto de incidência do Sol está chegando nesta área, nesta região. E entender também que esse Sol está sobre uma grande bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Amazonas. Então vai acontecer o ciclo das águas. A água vai evaporar, a água vai condensar, a água vai precipitar em chuvas. Logo, este clima da região norte, que é chamado de equatorial, ele tem médias térmicas elevadas por conta da incidência do Sol e médias pluviométricas. Pluvial significa chuva, então médias pluviométricas também elevadas. Ele é o clima quente e úmido. Quente em virtude da incidência por ser baixa latitude, e úmido, médias pluviométricas elevadas, por conta dessa grande bacia hidrográfica que permite aí o ciclo das águas. Depois vimos o Nordeste, foi subdividido em 4 regiões. Entendemos que o sertão é a maior região e o clima dele é o semiárido. O semiárido identifica uma escassez de chuva muito grande, quando chove é extremamente irregular, então escassez e irregularidade de chuvas durante o ano, que é o que predomina no Nordeste brasileiro. Então nós falamos qual é o clima predominante do Nordeste. É o semiárido, em virtude do tamanho da área onde tem esse clima, que é o sertão nordestino. Mas não podemos esquecer que ele também tem outros climas. Por exemplo, no litoral. O litoral, que é o tropical litorâneo, que é o clima de todo o litoral brasileiro, ele tem a característica de ser úmido, em virtude da umidade trazida pelas massas de ar.
Elas nascem, surgem no oceano e vêm em direção ao continente, chegando primeiramente na costa brasileira. Então, automaticamente, essa umidade vai justificar o clima tropical litorâneo. No Agreste, que é uma região geográfica entre o sertão e a zona da mata, que é o litoral, o clima é de transição. É um clima entre o semiárido do sertão, que é mais seco, e o tropical úmido do litoral da zona da mata. Então a transição transita entre o árido e o úmido. E chegamos também na parte oeste do Maranhão, que é o meio norte, que seria a parte mais próxima à região norte com o clima equatorial. Então, por conta disso, ela também tem, esse oeste do Maranhão, tem todas as características da Amazônia Legal, tem todas as características do clima equatorial que é típico da região norte. Então, médias térmicas e pluviométricas elevadas, tá vendo? Ó? Eu tenho 4 climas identificados na região nordeste, mas o que predomina é o semiárido. Depois vimos o sudeste brasileiro. Sabemos já do semiárido, já identificamos que ele é característico do sertão nordestino, que ele é escassez e irregularidade de chuvas, mas eu identifico também essa característica no sudeste. Aonde? No estado de Minas Gerais, na sua parte norte de Minas, tem essa característica. Tem uma parte que lembra muito o sertão nordestino e o clima é o semiárido. Pensando ainda no litoral, damos uma continuidade do que nós vimos como litoral nordestino ou zona da mata nordestina, que seria a característica do clima tropical úmido, a umidade vinda através das massas de ar que surgem no oceano, trazendo a umidade para o litoral. Essa maior parte é o que predomina o Brasil, que é o tropical típico ou tropical continental. O tropical continental é só você sair do litoral, tudo que tiver no interior, né? Você sai do litoral e vem para dentro do continente, nós chamamos então de continental. Neste caso, é tropical típico, ou na literatura também vai aparecer tropical continental, que possui apenas 2 características: chuvas de verão e estiagem no inverno. Ainda no sudeste, identificamos também as áreas de maior altitude. Essas áreas de maior altitude, nós encontramos as cidades serranas. O clima tropical de altitude, ele determina o seguinte: maior a altitude, menor será a temperatura. Então, por exemplo, eu estou a 0 metros de altitude, eu estou numa planície litorânea. Então, eu vou para São Paulo, então subo a Serra do Mar, tá vendo? Já mudei minha altitude. De São Paulo, que eu estou no Planalto Paulista, de São Paulo eu subo mais uma serra, que é a Serra da Mantiqueira, e chego, por exemplo, em Campos do Jordão. Tá vendo? Campos do Jordão tem uma temperatura bem menor do que São Paulo e automaticamente menor do que o litoral. Por quê? Porque eu fui aumentando a altitude e foi diminuindo a temperatura. Vimos também o subtropical, que a gente caracteriza um pouco mais quando estudamos a região sul, porque toda essa parte aqui, ó, isso aqui é sul de São Paulo, mas nós já estamos abaixo do Trópico de Capricórnio, que é clima subtropical, que é o que nós vamos ver aqui, ó, tá vendo? Eu estaria aqui, essa parte de São Paulo na outra figura estaria aqui. Então, ser subtropical é estar abaixo do Trópico de Capricórnio, que também é chamado de temperado. Porém, percebam que o norte do Paraná, ele tem uma parte que é tropical, porque está acima do trópico, mais precisamente tropical de altitude, que é uma continuidade do que nós vimos no sudeste, ó lá. É uma continuidade do que nós vimos no sudeste, ao Paraná. Então seria essa área aqui do Paraná, que é uma continuidade das áreas de elevação lá do sudeste. Então voltamos, está vendo ela aqui. Tropical de altitude, maior altitude, menor temperatura. Mas o que predomina na região sul é o subtropical, ou chamado de temperado sul. Na literatura mundial, eles chamam de temperado sul e nós chamamos de subtropical. Características. Lembra, num clima, voltamos lá, entre Câncer e Capricórnio, ou seja, um clima tropical entre Câncer e Capricórnio,
só reconhecemos apenas duas estações, chuvas de verão e estiagem no inverno, ponto, acabou. Isso é bem característico de clima tropical. Já no clima subtropical, essas estações, que no tropical é verão e inverno, chuvas de verão e estiagem no inverno, as 4 estações são mais definidas. Verão é verão mesmo, você consegue perceber como é que está o verão, como é que começou o inverno, a primavera, o outono. Elas são bem definidas, diferentemente do clima tropical, que você só reconhece apenas 2 estações. Então, seria o clima mais frio do Brasil, em virtude do distanciamento da linha do Equador, ou seja, de maior latitude. Nós estamos aqui em média latitude, lembram? E uma outra característica do clima frio da região sul, com a possibilidade de nevar, inclusive, nas partes mais elevadas de Santa Catarina, é entender que temos maiores amplitudes. Amplitude é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. A diferença entre a máxima e a mínima nós chamamos de amplitude térmica. Por exemplo, amplitudes térmicas na região sul de clima subtropical, você tem verões de 36 graus, por exemplo, inverno com valores negativos. Entendeu? Então, olha a amplitude como é bem elevada. Isso é uma característica do clima subtropical. Então, essa é uma visão geral dos climas do Brasil e aqui seria a bibliografia e vamos nos ver numa próxima oportunidade. Ok? Até a próxima, então. Tchau.